São os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 4, os versos 18, 19 e 20, para a nossa reflexão nesta tarde. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 20, que diz assim, em nome de Jesus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Querido Deus, queremos neste momento pedir a tua bênção, Senhor, sobre a tua palavra. Que o Senhor venha falar, ó Deus, com cada coração aqui presente. Que o Senhor possa me usar como instrumento em tuas mãos. Que os nossos corações possam estar abertos. Que as nossas mentes possam estar neste momento voltadas para aprender e para, ó Deus, absorver tudo aquilo que o teu Espírito Santo preparou para nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Título da nossa mensagem: Pescadores de Homens. Uma passagem bem conhecida de Mateus 4, versículo 18 aí 20, que nós fizemos a leitura. Ali mostra Jesus chamando, convocando pessoas para serem pescadores de homens. Jesus, ele sempre esteve interessado em salvar pessoas. E quer uma prova disso? Nós que estamos aqui. Então, ele sempre foi interessado em salvar pessoas. E isso nos faz perceber o quanto é importante pregar a palavra de Deus. Para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Então nós, quando aceitamos Jesus, automaticamente nós já nos tornamos missionários. Porque se eu recebi as boas novas, eu preciso anunciar essas boas novas. Se Jesus chegou até a mim, o Evangelho de Cristo chegou até a mim, eu preciso levar as outras pessoas também. E essa passagem, ela mostra que Jesus tinha uma missão. Além do que ele já veio fazer nessa terra, que foi o chamado dos discípulos. E foi justamente, ele foi escolher pessoas para continuar o seu trabalho. Aquilo que Jesus já havia iniciado. Porque quando Jesus esteve nessa terra, ele pescou muitas vidas. Muitas pessoas foram salvas. E aí vem, ele se depara ali com dois irmãos e chama Simão e André, que já eram pescadores comuns. Isso já era uma das profissões. Eles viviam disso. Mas só que quando Jesus chama, ele chama para ser pescadores de homens. Então, se fosse tratar de pesca, da pesca em si mesmo, eles já dominavam. E muito bem. Mas não era dessa pesca que Jesus estava falando. Apesar de o Evangelho ter muita semelhança, aqueles que entendem de pesca sabem do que eu estou dizendo. Tem muita semelhança, porque você precisa de estratégia, você não consegue pegar todos os peixes da mesma maneira. Tem toda ali uma estratégia para você, que é um grande pescador. Então, queira ou não, Jesus chamou pessoas que entendiam na teoria do dia a dia, mas na prática ali eles precisaram aprender. Só que aí a gente pensa assim, será que foi só naquele momento? Não. Esse convite se estende a nós também. Pescadores de homens. Então, quando Jesus diz assim, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Foi exatamente o que Jesus disse àqueles dois irmãos. E pensa que eles ficaram ali imaginando, será que vamos, será que não vamos?
aqui no relato dessa narrativa, mostra que eles largaram a rede imediatamente e atenderam o chamado de Jesus. Então Jesus nos chama para uma tarefa honrada. Essa tarefa de pescar almas, de pescar vidas, é algo que nós devemos considerar uma honra. E às vezes nós ficamos assim, faço ou não faço? Prego ou não prego? Anuncio, sendo que já chegou até mim, está muito bom. Mas eu devo ver isso como uma honra. E além disso, nós devemos ter isso na nossa consciência de que não é uma honra porque merecemos. Na verdade, é a graça de Deus que nos faz tomar parte desse privilégio, que é pregar o Evangelho. A palavra de Deus, ela é uma palavra que transforma. Esses dias, a gente estava falando uma coisa do poder das palavras. Se uma palavra comum tem um poder, imagine a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Que poder ela carrega. Então, assim, a graça de Deus é que nos faz habilitados a ser pescadores de homens. E não são as minhas palavras que vão mudar. Mas eu preciso dar esse passo, eu preciso convidar, eu preciso fazer essa primeira parte. Porque aí o Espírito Santo irá convencer. No processo do discipulado, quem não compreende o segue-me, porque Jesus falou exatamente isso para os discípulos, para os 2 irmãos. Segue-me, vem, segue-me. Foi exatamente isso, mas quando eu não entendo isso, eu nunca vou obedecer o ide. Se eu não entender esse segue-me. Então, quando Jesus fala desse seguir a Ele, é obedecer, é fazer aquilo que Ele nos manda, é fazer aquilo que Ele nos ordena. Então, assim, se essa palavra maravilhosa, essa graça nos alcançou, ela precisa alcançar o meu familiar. Ela precisa alcançar o meu vizinho. Ela precisa alcançar as pessoas no meu trabalho, na faculdade, na minha rua. Precisa essa graça chegar a essas pessoas. Mas como? Através de mim, através de você, através de nós que fomos chamados para serem pescadores de homens, pescadores de vidas. E Jesus, Ele está ali, pronto a transformar. Mas nós somos esse canal para chegar até essas pessoas. E quando nós falamos de anunciar, é a mesma coisa que proclamar a salvação. Essa salvação que chegou para nós através do que Jesus fez na cruz. Através do seu sacrifício por nós. Que declaração de amor maravilhosa. Nunca, nunca mais nós iremos ver uma declaração de amor tão grande como essa. De dar a vida por nós, de carregar sobre si toda a dor, de carregar sobre si toda a iniquidade, de carregar sobre si todos os pecados da humanidade. Que amor é esse? E esse amor, ele não pode ficar dentro de mim somente. Eu preciso levar isso a outras pessoas que necessitam, assim como nós um dia necessitamos e ainda necessitamos. Mas hoje nós temos conhecimento, nós sabemos que tem alguém que nos ama, nós sabemos que tem alguém que nos valoriza, mas muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem dessa verdade. E nós temos essa missão. Então nós vamos tirar 2 lições. A primeira é: a capacitação e o poder para transformá-lo em pescadores de homens vem de Deus. Só que você precisa ter disponibilidade. Olha que interessante. A capacitação eu não preciso ter agora, porque vai vir de Deus. A transformação não sou eu que vou transformar a pessoa quando eu falar do amor de Deus. Quando eu pescar essa pessoa, não sou eu que vou transformar. Mas a disponibilidade eu preciso ter. E foi exatamente o que aqueles 2 homens fizeram. Segue-me. Estamos indo, Senhor. Simão e André, segue-me. Eles largaram a rede imediatamente. E os discípulos, eles não vieram prontos. Eles não eram pessoas capacitadas. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que viviam da pesca naquela época eram pessoas
que elas não eram muito bem aceitas devido à sua intelectualidade na sociedade, às vezes não passava numa prova ali, então o que tinha era a pesca. E pode ver que a maioria dos discípulos eram pessoas bem simples que Jesus chamou. Porque eles chamavam pessoas disponíveis e não pessoas capacitadas. Então, nós sabemos que essas pessoas que foram chamadas, não só Simão e André, como os outros, eram pessoas imperfeitas. Eram pessoas carentes da graça. Mas algo importante Deus encontrou neles, a disponibilidade. E quando Jesus chamou, eles largaram tudo e seguiram. E não seria uma pesca com redes, porque isso eles já dominavam, né? Mas era seguir Jesus. E o que eles deviam fazer? Era levar o sabor e a fragrância de Jesus por onde quer que eles fossem. Era para isso que Jesus chamou. Jesus falou, olha, eu preciso dar continuidade ao evangelho. Essa palavra não pode ficar só com vocês. E eu preciso de pessoas disponíveis. Então nós precisamos ser acessíveis ao chamado de Jesus. Nós precisamos querer cumprir a sua vontade. Eu preciso estar à disposição. Sabe o que é estar à disposição? É estar pronto. É estar ao serviço do mestre. É Jesus te chamar para um ministério. É Jesus te chamar para uma missão e você não dá desculpa. Porque quando eu começo a dar muitas desculpas, eu não estou disponível. Porque eu nunca vou me achar pronto devido à minha imperfeição. Nós nunca vamos estar prontos. Mas Cristo nos capacita. E muitas das vezes nós vamos ali ensaiando, né? Ah, não dá. O ano que vem, estou assistindo aí umas palestras, estou me capacitando, estou me preparando. Só um minutinho, pastor. Pode contar comigo. O ano que vem o senhor pode contar comigo. E vai passando. E sempre vai ter algo, porque sempre vai ter um motivo que você não vai conseguir. Porque você sempre vai se achar imperfeito. E vamos continuar imperfeitos. O que Cristo quer de mim, de você, é disponibilidade. Você está disponível para o chamado de Cristo? Então vem e segue. Se você está disponível, é isso que Ele precisa, a sua disponibilidade. Jesus é o maior interessado em salvar vidas. Mas Ele quer usar você. Ele quer me usar. Ele quer usar a sua igreja para alcançar vidas. O desejo do Senhor é que seu reino se expanda através de nós. O reino de Deus aqui na terra, é para ele crescer, ser estabelecido através de nós que somos representantes de Cristo. Nós é que representamos. Nós que somos a luz do mundo. Nós que somos o sal da terra. É através de nós que as pessoas vão vir até a Cristo. É você que vai levar uma palavra de esperança. Somos nós, porque nós temos essa palavra. Nós temos a oferecer isso, porque nós conhecemos Cristo, vivemos isso. Então Deus quer usar nossos talentos. Deus quer usar os nossos dons para que as pessoas no mundo possam conhecer. É tão bom quando nós recebemos algo de Deus e quando você começa a anunciar, pessoas se maravilham, não pelo que é pela sua vida, é sim pelo que você está anunciando e o poder de Deus. Então nós não podemos guardar conosco. Eu não posso guardar essa verdade. Eu não posso guardar que Jesus morreu na cruz, que Ele morreu e ressuscitou e Ele vai vir nos buscar. Nós precisamos anunciar e proclamar essa verdade. Não são os anjos que virão do céu para evangelizar. É nossa missão, é nosso, isso Deus delegou a nós, seres humanos. Então, sinta isso como um privilégio, só que você precisa estar disponível. Você precisa estar pronto. Tem uma história bem interessante. Eu gosto sempre de contar as histórias, Jesus usava muitas parábolas. Eu gosto muito das histórias. Conta assim que na cidade de Chicago, numa noite fria e escura, havia uma forte névoa. Um garotinho estava vendendo jornais na esquina e as pessoas estavam fugindo do frio. O garotinho estava com tanto frio que ele não poderia ficar vendendo mais jornais. Então ele caminhou até um policial e disse: Senhor,
O senhor saberia dizer onde um pobre garoto poderia encontrar um lugar quente para dormir essa noite? Sabe, eu durmo em uma caixa na esquina logo abaixo e o frio é terrível à noite. Como seria bom se eu tivesse um lugar quente para ficar? O policial olhou para o garotinho e disse: você deve descer essa rua até aquela casa branca e bata a porta. Quando alguém vier abrir a porta, você diz assim, João 3:16, e eles te deixarão entrar. Então o garotinho caminhou até a casa e bateu na porta e uma senhora atendeu. Ele olhou para ela e disse, João 3:16. A senhora disse, entre, meu filho. Ela o levou para dentro da casa, sentou numa poltrona, lhe deu comida, ele tomou banho, cuidou dele o tempo todo. Na manhã seguinte, a senhora voltou até o quarto e o levou para a mesa cheia de comida. Depois que ele comeu, ela levou novamente para a mesma poltrona em frente à lareira e pegou uma Bíblia grande e sentou em frente a ele. Ela olhou e perguntou, você entendeu João 3:16? Ela olhou e perguntou, você entendeu? Ele disse, não, senhora. A primeira vez que eu ouvi falar na noite passada, quando um policial me disse para falar João 3:16. Ela abriu a Bíblia em João 3:16 e começou a explicar para ele sobre Jesus. Ali mesmo, em frente à grande lareira, ele deu seu coração e sua vida a Jesus. Ele sentou e pensou, João 3:16, eu não entendia isso. Mas isso faz um menino perdido ser salvo. Você sabe que eu tenho que confessar, eu não posso entender como Deus enviou seu próprio filho para morrer por mim e como Jesus concordou em fazer tal coisa. Eu não entendi isso, não consigo entender esse amor. Mas é certo que isso fez a minha vida valer a pena. E a mulher só disse João 3:16. Está vendo como não é difícil pregar o evangelho? É a palavra de Deus, não somos nós. Basta estarmos disponíveis. Essa mulher estava disponível. Ela abriu a sua casa, atendeu um garoto, ou atendia outras pessoas também carentes. E às vezes eu ensaio tanto para falar uma mensagem tão bonita, né? E só João 3:16 fez com que aquele menino aceitasse Jesus e entendesse que a vida vale a pena. Então é a palavra de Deus que transforma. Tenha disponibilidade. Segunda lição. Pregar o evangelho é uma ordem, mas também é um privilégio. A partir do momento que nós somos alcançados por essa graça maravilhosa, por esse evangelho transformador, eu preciso divulgar. Eu preciso pescar vidas. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso ter empatia. Eu não posso ter empatia somente para ajudar essa pessoa fisicamente. Eu preciso ter uma empatia espiritual. Eu preciso me colocar no lugar do outro nas suas emoções. Eu preciso me colocar no lugar do outro em seu sofrimento. E é necessário divulgar. É uma ordem anunciar. Fazer parte de pregar o evangelho é um privilégio. Anunciar as boas novas. Sabe o que é? É direito nosso. Eu vejo muitas pessoas fazendo protesto quando é direito, né? Esse é meu direito. Vamos lá, a gente tem que protestar. A gente precisa ir lá, é direito nosso. Sabia que pregar o evangelho é um direito nosso? É um dever, mas também é um direito. É uma vantagem. Pense nisso. Salvar vidas. Salvar vidas deve ser um privilégio. Não merecemos ocupar esse lugar, mas Deus nos dá essa oportunidade. Vamos fazer com excelência, com responsabilidade, com amor, com prazer. Faça do ID um estilo de vida. Sei qual é o seu estilo de vida, não sei. Mas na nossa vida espiritual, o ID tem que ser um estilo de vida. Eu não posso ver pessoas próximas sofrendo, famílias sendo destruídas, casamentos sendo acabados,
mães desesperadas, pessoas depressivas, pessoas tentando tirar a própria vida, e eu não me comover com isso. E eu não levar Jesus a essa pessoa. Eu não posso fazer isso. É nossa missão. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso pescar almas. Eu preciso anunciar. Eu preciso proclamar o que Jesus fez na cruz. Eu preciso falar, não é de um evangelho. Eu tenho que falar do evangelho, que é o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo, que é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz que nos libertou, que nos fez livre, que nos resgatou, da cruz que Cristo carregou por mim e por você. Esse evangelho chegou até a nós. Então nós temos que levar as pessoas. E veja isso como um privilégio. Você tem algo bom a oferecer, então ofereça. Você tem algo que pode mudar vidas, então leve e mude vidas. Não guarde para você. Esse dia eu estava pensando, imagine se alguém deixasse de levar o evangelho a você, a mim. Se alguém em seu conforto ou em seu egoísmo falasse, minha família vai bem, tá tudo bem comigo, tenho um trabalho bom, vou à igreja, sou muito abençoado, que me importa a vida do outro? E se alguém pensasse assim, talvez você não estaria aqui. Então agora é a nossa vez de nos colocar no lugar do outro. Pense em alguém que poderia estar aqui e não está. Talvez porque você não insistiu nessa pesca. Talvez porque você ainda não falou do amor de Deus. Talvez ainda porque você não proclamou essa verdade. Ou talvez porque você quer que as suas palavras transformem. Não, não são as nossas palavras. Nós vamos fazer a missão de pescar. Nós vamos fazer a missão de levar. Mas a palavra, é a palavra de Deus que transforma, é o Espírito Santo que vai convencer, é Ele quem vai mudar. Então, o que Cristo precisa de nós é disponibilidade. E que venhamos ver a pregação do Evangelho como um privilégio. Um privilégio. Eu gostaria de... Estamos indo já para o final. Essa letra dessa música fala muito bem sobre o que nós estamos meditando aqui nessa tarde. Quem responderá? Diz assim: quem entrará na sala do trono para adorar? Quem subirá ao monte santo de Sião para adorar? Quem será capaz de abrir mão de tudo por amor a mim? Onde estão aqueles que verão os campos brancos nas nações e trabalharão? Em adoração vivemos como exemplo para os povos. Em adoração entregamos sua vida por amor. Quem ouvirá o meu chamado? E escutará as batidas do meu coração? A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa é a pergunta que a Trindade faz para nós. Quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Quem é que vai nos seguir? E que essa possa ser a sua resposta. Eu entrarei na sala do trono e adorarei. Eu subirei a montanha contigo e morrerei. Abro mão de tudo. Renuncio os meus prazeres por amor a ti. Ouço tua voz, escuto teu chamado. Em tua seara trabalharei. Em adoração, vivendo como exemplo para os povos. Em adoração, entregando minha vida por amor. Eu me disponho e vou te adorar. O teu chamado, hoje aqui, eu quero aceitar. E que a nossa declaração seja: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que essa possa ser a nossa declaração a Deus. Porque nós já recebemos essa graça.
essa graça já nos alcançou. Agora o Senhor nos espera para trabalhar no seu reino. Mais vidas precisam chegar. Mais vidas precisam conhecer o amor de Deus. O reino do Senhor precisa se expandir. E somos nós que vamos fazer esse trabalho. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor, estou disponível. Senhor, é um privilégio pregar a tua palavra. Vamos ficar de pé. Em Isaías 61. E o versículo 1. Diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim. E é esse Espírito Santo que nos ungiu para levar as boas notícias aos cativos, aos oprimidos, às pessoas que se encontram aprisionadas pelo pecado. E é o Senhor quem nos capacitou. Você já está capacitado. Só basta você aceitar esse chamado de Deus na sua vida. Vamos falar com o Senhor. Querido Jesus, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor conta conosco. Mas às vezes, Senhor, nos falta disponibilidade. Às vezes vemos, Senhor, que pregar o teu evangelho é como se fosse um peso. Mas a tua palavra hoje nos ensinou que falar do teu evangelho é um privilégio. Porque esse evangelho chegou até a nós. Esse evangelho é que nos dá a chance de ser salvos. Essa graça que nos alcançou, essa graça maravilhosa. Essa maravilhosa graça, Senhor, que nos alcançou. Que possamos estar disponíveis. Que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-nos, ó Deus. Que possamos querer trabalhar para o seu reino. Que possamos ser pescadores de homens. Que possamos ser pescadores em nossas famílias, em nossas ruas, aonde nós convivemos, em nosso bairro, em nossa cidade, com a nossa vizinhança. Que as pessoas possam ver a luz do Senhor em nós. Que a nossa casa possa, Senhor, ser uma igreja. Que pessoas possam ter sede da tua palavra. Mas que possamos, ó Deus, fazer o que o Senhor nos ordenou. Ir, ó Deus, seguir a ti, cumprir a tua ordem, Senhor, fazer o ide, entender, ó Pai, como realmente funciona o discipulado, e que essa palavra fique em nosso coração, que, ó Deus, possamos entender que não são as nossas palavras que transformam, não são as nossas palavras, Senhor, que convence o pecador, não são as nossas palavras, mas o Senhor é quem nos usa. Nós somos instrumentos em tuas mãos. E às vezes nós não nos disponibilizamos a fazer a tua obra. Que possamos, ó Deus, colocar, ó, a nossa vida em tuas mãos. Que possamos nos entregar, ó Deus, a ti. Que possamos entender que um dia alguém se disponibilizou a pregar o evangelho para nós. E essa graça nos alcançou. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de levar, ó Deus, essa palavra às outras pessoas. Que possamos ser luz no mundo. Que possamos ser sal da terra. Que possamos levar, ó Deus, anunciar a tua palavra. Ó Deus, que possamos ver isso como um privilégio. Porque é muito bom anunciar, Senhor. É muito bom anunciar o teu evangelho. É muito bom anunciar a tua palavra. E que, ó Deus, essa mensagem fique em nosso coração. Que ela possa, Senhor, transformar, edificar e nos alimentar. E muito, Senhor, muito obrigada. Obrigada. Amém, Jesus.